todas as graças de Deus que Ele nos quer dar através da oração. Então, vamos lá. Vocês conseguiram ler o que era para ler? Deu, não deu? Que era para ler, padre? Pois é, era dar uma passada no que é a oração, as formas de oração, né, que nós falamos a vez passada. E se tivessem tempo, já fazer uma preleção do que vai ser o tema de hoje, né? Começando a orar, as expressões da oração. Ficou alguma dúvida do encontro passado sobre as formas de oração? Aí está. Voltou. Então, tudo tranquilo? Ficou alguma dúvida da vez passada? Não. Então, vamos lá. Oi? Ficou. Ah, fala, Gabriel. A gente estava dando uma repassada nas leituras, né? Aí veio a dúvida novamente, que a gente perguntou a última vez sobre o terço, né? Se poderia ser todos os tipos de orações. E veio a pergunta também sobre a missa. A missa, no caso, estaria inclusa todos os tipos de orações. Exatamente. Mais pleno. Exatamente. Em primeiro lugar, a Santa Missa é a oração de Cristo ao Pai, no qual o sacerdote é o representante, por isso ele fala em primeira pessoa. Então, é uma oração na qual nós participamos, mas a oração é de Cristo. Nós participamos na oração. Só que a missa não é só oração, também é o sacrifício de Cristo. A missa é quando Cristo redime outra vez a humanidade, só que o seu sacrifício dessa vez é incruento, ou seja, sem derramamento de sangue. Mas é um reviver a sua paixão, morte, ressurreição, ascensão aos céus. Não é só uma memória, uma recordação. É um reviver. É como se nós estivéssemos lá no Calvário, naquele dia em que Cristo morreu, e estivéssemos aí no seu sepulcro no dia que ele ressuscitou. É claro que tudo isso se dá misticamente, né? Mas as graças que foram merecidas naquele tempo, nós participamos dela. Então, a missa tem esse papel muito especial. O nome, né, Eucaristia, em grego, significa ação de graças, agradecimento. Então, pois aí está uma das formas muito especial, né? Nós falamos que da bênção, súplica, intercessão, ação de graças, louvor. Mas todas as outras também estão presentes na Santa Missa. Então, ela sim é a oração mais perfeita que nós podemos fazer, porque nós participamos da oração de Cristo ao Pai. Mas que bom que você fez essa pergunta, porque assim já fica o link para o tema que nós vamos tratar hoje. As formas de oração não são tipos de oração. Então, são aspectos da oração que devem estar presentes quando nós fazemos a oração, né? Então, muitas vezes elas vão se entrelaçando, né? Pode ser um louvor de agradecimento, né? Pode ser uma intercessão, que também é um louvor e também está misturado ao agradecimento. De tal maneira que, uma vez que nós nos habituamos a essas formas de oração, elas se entrelaçam entre si. Eu não preciso ficar pensando, né? Agora eu vou fazer uma bênção, agora vou fazer uma ação de graças, agora vou interceder. Não. Já sai espontâneo, é mais ou menos como quando você aprende a andar de bicicleta, né? No início você está lá, perna direita, perna esquerda, o freio da frente é o da mão direita, não, é o da esquerda. Mas depois que fica automático, você já não pensa mais nas coisas que você está fazendo, não? Porque não ficou automático ainda andar de bicicleta. Tá bom, então. Dirigir um carro, menos ainda.
Bom, vamos entrar então no nosso tema de hoje, que é começando a orar, expressões ou tipos de oração. Recordando que tudo que nós estamos vendo aqui ainda são as ferramentas da vida espiritual. Então, trata de ir colocando em prática, mas nós ainda não estamos explicando como colocar tudo isso em prática. Tem problema, vocês vão colocando. É mais ou menos como quando vocês compram um aparelho, né? Primeiro vocês tentam usar de tudo quanto é forma, e depois, quando não dá certo, vocês buscam um manual de instruções para ver o que não funcionou, por que esse negócio não liga. Pois é. Agora a mesma coisa, a gente está falando das ferramentas, vão usando. Mais para frente, quando a gente chegar nos graus da oração, né, vai ser mais fácil. Então nós vamos recordar essas ferramentas e vamos ver como ir-las aplicando. Hoje vamos ver outro tipo de ferramentas, que são os tipos da oração. Então, o primeiro tipo de oração é a oração vocal. A oração vocal é a oração mais simples que tem. Ela se chama assim porque antigamente eram orações que se rezavam em voz alta. Curiosamente, a oração vocal você pode rezar interiormente, sem pronunciar nada. Ué, mas não é vocal? Você não tem que falar? O nome vem porque antigamente sim, as pessoas, elas sempre falavam. Mas se refere mais a orações que já estão feitas e que você simplesmente as reza. A Ave Maria, o Pai Nosso, a Salve Rainha, ou qualquer oração que é um texto. Normalmente os papas, quando escrevem as suas cartas encíclicas ou as suas exortações apostólicas, ao final compõem uma oração e colocam lá, né? Oração para a nova evangelização, oração para a Jornada Mundial da Juventude. Então, essas são orações vocais. São orações que já são feitas, foram feitas por outros e que servem para expressar sentimentos ou pensamentos que nós temos, né? Então, muitas vezes nós não estamos inspirados, não sabemos o que dizer, mas uma oração vocal, ela é muito útil porque ela fala aquilo que nós queríamos dizer e talvez não sabemos ou estamos distraídos, não? Vocês me podem dizer alguns benefícios da oração vocal? Nenhum benefício? Padre, eu não sei se pode encaixar como benefício, mas num livro que eu li, ele fala que essas orações prontas, tipo o terço em si, são orações repetitivas, e seria meio que quando a gente gosta de alguém, a gente não mede forças para falar que ama. E aí, meio que cada Ave Maria seria um eu te amo para Nossa Senhora e para Jesus ali. Muito bem. Mas seria o caso específico do terço, não? A maioria das outras orações não são repetitivas. Então, que outros benefícios poderíamos tirar da oração vocal? Um deles eu já falei, né? Eu não sei se conta como benefício. Dá para me escutar? Dá. Perfeito. Conta, mas eu acho que ela ser o início e a base de tudo, né? Eu acho que ela seria o início das outras, né? Antes de todas as outras em ela. Então, ela é a base, é o fundamento. Por ali que você começa. Muito bem, tem esse papel de ser o fundamento da vida de oração, exatamente. É daí que se parte os demais tipos e graus de oração, sempre partem do mais básico, que sempre vai ser útil. A oração vocal é sempre útil. Que outros benefícios? Estão um pouco criativos hoje? O benefício seria um conhecimento mais
intelectual daquilo que nós estamos rezando, no caso? Pode ser, né? Alguma oração que seja mais culta, por assim dizer, né? Mas os benefícios principais são que, em primeiro lugar, como a Helena falou, não é a base, né, para as demais orações. Em segundo lugar, porque nós nos servimos das experiências dos santos. A maioria dessas orações foram compostas por santos, pessoas que têm uma profundidade espiritual muito grande, gigantesca. Uma profundidade espiritual que muitas vezes é o contato direto com o próprio Deus. Algumas dessas orações são inspiradas por Deus, né, pelo Espírito Santo. Todas, né, são, porque nós não podemos falar nada relacionado a Deus que não seja inspirado pelo Espírito Santo, né? Alguma delas é composta diretamente por Deus, né? Se nós pegamos uma oração feita por Santa Teresa, nossa, essa oração é fruto de uma intimidade que é tão grande que consegue colocar aquilo em palavras e que talvez nós nunca conseguiríamos pronunciar algo parecido, né? São João da Cruz, né? A profundidade de São João da Cruz, né? São João Clímaco, São Gregório Magno, tantas orações compostas por esses santos, né, que são orações muito, muito profundas e que quantas vezes ao ler essas orações nós encontramos palavras para aquilo que nós sentimos e não conseguimos expressar. O Salve Rainha, por exemplo. Que oração! É um clamor que vem do fundo da alma para Nossa Senhora. Que foi composta por um monge na Idade Média, que ele tinha nascido tão fraco e esquálido que era para ter morrido já no parto, e depois, ao longo da sua infância, a sua mãe o consagrou a Nossa Senhora, e Nossa Senhora não só o salvou, mas o chamou, né? Era o chamado de Deus para a vida beneditina. E ele viveu numa época que a Europa estava sofrendo muito, carestias, guerras, a alta Idade Média, não existia segurança, era exércitos que invadiam cidades e estupravam, matavam, queimavam as colheitas, etc. Então, momentos muito difíceis. E depois a peste, a carestia, a falta de alimentos. E então ele compôs essa oração como um grito de confiança a Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. A parte que ele compôs ia até aqui. Depois, os monges criaram um canto para essa oração, que é o canto do Salve Regina, né, em latim. E uma vez que estavam apresentando, quase que 100 anos depois, né, numa catedral, estava presente São Bernardo e também o imperador, o Conrado. E quando o coro terminou de cantar essa parte, a voz de São Bernardo se alça, sozinho, em um solo, para concluir a oração, numa inspiração que ele teve nesse momento mesmo. Imagina, no meio de toda a catedral, ele se levanta e termina a oração dizendo: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Esses pouquíssimos versos em latim fazem um final espetacular, no qual parece que a nossa oração está subindo ao coração de Maria. Então vejo como uma oração vocal pode elevar o coração a umas altitudes que talvez nós não conseguiríamos chegar se não tivéssemos nos servido desse primeiro degrau, né? Vocês aí que são da aviação, né?
Pois podemos dizer que a oração vocal é a pista de decolagem. Precisamos da pista de decolagem para poder alcançar as altíssimas altitudes da vida espiritual. Tudo parte de uma pista de decolagem, pois aí está a oração vocal. Segundo tipo, a oração mental. A oração mental. Eu disse antes, né, a oração vocal ela pode ser rezada mentalmente, mas ela continua sendo oração vocal porque é um texto feito, ok? Então não importa se você falou em voz alta ou não, né? Ela continua sendo vocal, mesmo se você rezou interiormente. Ela não é uma oração mental, né? A característica da oração mental é esse diálogo com Deus. É o diálogo com Deus. Que se você quiser, você pode expressar em voz alta. Então, ela não vai passar a ser vocal porque você começou a falar em voz alta. Não, a característica da oração mental é esse diálogo com Deus. Então, é uma oração de intimidade com Deus, no qual entra já uma relação no qual coisas que eu quero dizer, ou eu me permito pensar ou concluir, inclusive sentir. A gente vai falar disso em outra ocasião, né, nos graus da oração, quando os sentimentos entram a fazer parte também da oração mental, né? Essa oração é o espaço para a intimidade com Deus. Então, é onde eu entrego a Deus minhas reflexões, meus pensamentos, meus temores, minhas angústias, minhas alegrias, meus planos. Posso contar piada com Deus, posso pedir pequenas ajudas. Aí podem entrar todas as formas de oração anterior, não? Eu posso suplicar, eu posso interceder, eu posso agradecer, eu posso louvar, eu posso adorar, tudo junto, né? Ou me dedicar a um tipo específico, aí vai ser o que esse espaço de intimidade com Deus está acontecendo. Beleza? Então, o específico da oração mental é a intimidade com Deus, é o diálogo com Deus, é a minha expressão e depois o que Deus expressa para mim. Claro, se é um diálogo, tem que ter ida e volta, né? Às vezes é Deus que toma a iniciativa, né? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque isso nós vamos explicar mais para frente, né? Como desenvolver uma boa oração mental. O importante é saber isso, né? Que existe um diálogo. Não é um monólogo, não é que você está falando, como se estivesse falando com a parede, com uma estátua, com o seu gato. Não. É um diálogo. Existe uma ida e volta que pode se manifestar em inspirações diretas, em causas segundas, coisas que você vê, que você escuta, que de repente você interpreta. Deus me está falando através dessas coisas que estão acontecendo. Podem ser sentimentos que Deus suscita no seu coração. Ou podem ser simplesmente graças que estão atuando lá dentro e você não está experimentando nada. Você não está sentindo, você nem sabe que essa graça está acontecendo. Mas ela está. Porque a graça sempre chega ao seu objetivo. Perguntas até agora? Oração mental e oração vocal. Padre, sobre a oração mental, como que eu consigo perceber esse diálogo com Deus e quando é algo da cabeça, dizer isso? Ah, tá. Isso precisa também as regras de discernimento, não? Porque os pensamentos que nos surgem, eles podem vir de nós mesmos, podem vir de Deus, podem vir do demônio, podem vir do nosso anjo da guarda ou qualquer outro santo que Deus permita que nos inspire.
Se são de Deus, do anjo da guarda, dos santos, sempre são bons pensamentos, ou seja, para o nosso benefício. Se vem de nós mesmos, pode ser para o nosso benefício, mas também pode ser manifestação do nosso egoísmo, da nossa soberba, da nossa inveja, da nossa luxúria, etc. Então, pode ser bons ou maus. E se vem do demônio, é sempre ruim. Esse sim que não tem dúvida. Não. Então, o discernimento, poucas vezes nós vamos saber dizer se foi nosso anjo da guarda, ou foi um santo, ou foi Deus mesmo, ou o Espírito Santo, porque sendo coisas boas pode vir de qualquer deles. Né? No fundo, não importa muito saber a origem, porque se é uma coisa boa, Deus está aí presente. Agora, o demônio ele pode inspirar coisas que, em princípio, parecem boas, mas nos querem levar para o mau caminho. Porque ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Então, vamos supor que você está fazendo uma oração, você já está bastante comprometido na igreja, no seu apostolado e tal. Daí o demônio pensa, eu vou tirar a paz dele. Vou lhe inspirar um novo apostolado. Olha, mas o novo apostolado não é uma coisa boa? Depende. Depende. Depende se você é capaz de fazê-lo, se é oportuno fazê-lo, se é o momento para isso, mas se vem do demônio, ele está querendo te tirar a paz, porque de repente você acha que a ideia é maravilhosa, só que você não tem a menor condição de assumir mais nada. Você já está até aqui de coisas. Então começa a se angustiar. Começa a se angustiar. Então aí está o sinal. A angústia não vem de Deus. Então pode ser que esse pensamento não veio de Deus. Pode ser que veio do demônio, ou de mim mesmo, do meu egoísmo, da minha soberba, achar que eu que vou mudar o mundo, eu vou conquistar o mundo para Cristo, né? Eu vou salvar essa humanidade perdida, etc. Mais para frente nós também vamos falar sobre as regras de discernimento. Por enquanto eu acho que já ajuda a saber isso. O importante é não tanto saber se foi Deus que falou ou não, mas discernir se é uma coisa que é objetivamente boa ou ruim. Ela é boa se traz paz. Vou dar o exemplo oposto. Na sua oração, pois lhe vem o pensamento de que você tem que se sacrificar mais. Isso não me alegrou muito, eu não estava muito afim de me sacrificar, não. Mas de repente você vai percebendo que isso te traz paz, apesar da tua resistência, você não quer, mas vai te trazendo uma paz, vem de Deus, ou do seu anjo, ou de um santo, porque isso, no fim das contas, é o grande sinal de Deus. A paz, apesar da dificuldade, da inspiração ou da luta que se trava na oração naquele momento. Respondido? Maravilha, fenomenal. Mais dúvidas? Comentários? Não? Então vamos lá. Jesus nos ensina a orar. Agora vamos ver a oração do Pai Nosso. Por que essa oração é tão importante para nós? É uma oração que Jesus ensinou a orar a seus discípulos. Os discípulos, vendo Jesus orar, ficaram entusiasmados. Eles percebiam algo em Jesus e disseram, com quem que ele está falando? Pois é, estava falando com o Pai. E a intimidade de Jesus com o Pai, olha, é inimaginável. Então, aquilo que os discípulos percebiam tinha que ser algo assim, nossa, que coisas! E então, eles pediram, Senhor, ensina-nos a rezar. E era justamente por ter experimentado Jesus orando.
E Jesus lhes ensina a oração do Pai Nosso. Vocês nunca tiveram essa impressão de que parece que é pouca coisa? Olha, sei lá, os discípulos vendo Jesus orar, aquela intimidade com o Pai e tal, não sei o quê, e de repente ensina-nos a rezar. Daí disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ué, o que tem de especial nessa oração? É a oração que Jesus ensinou. E olha que interessante, quando São Mateus, ele está falando do tema dos... ele está explicando, né? É a parte da explicação aos discípulos do comportamento. Então, Mateus explica o jejum, a esmola, daí explica a oração e explica a oração do Pai Nosso. Aí, ele junta, né, essas três formas. Por que o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso, além de ser uma oração vocal, é uma série de atitudes que nós vamos assumindo na nossa vida. Então, não são só as palavras pronunciadas. Ela nos ensina a essas atitudes. Ou seja, Jesus colocou em palavras as atitudes que ele tinha na sua oração com o Pai. Aquilo que os discípulos viram em Jesus foram as atitudes. Aquilo que Jesus ensinou foram as palavras que levam a ter essas atitudes. Então agora nós vamos dar uma passagem por cada uma dessas atitudes colocadas em palavras na oração do Pai Nosso. Ficou clara a diferença entre as palavras e as atitudes? Então vamos lá. Começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Jesus chama a Deus Pai. Pai. Para nós já estamos mais que acostumados, porque desde bebê nós já aprendemos assim. Mas os judeus não. Para os judeus, Javé era o inalcançável, era o inacessível. Inacessível. Tanto é que eles não se atreviam a pronunciar o nome de Deus. Eles não se atreviam e usavam uma fórmula. Javé significa aquele que é o verbo ser, né? Então, vamos supor, né, que aquele que nos tirou do Egito. Javé. Aquele que é. Então, era como que muito distante, é o todo-poderoso, é o vingativo, é o que tem poder, é o que castiga. E Jesus vem e nos disse: Ele é Pai. Ele é Pai. E, inclusive, Ele é Abba, Papai. Só que na oração nós não rezamos assim, né? Papai nosso que está no céu, a não ser que seja gago, né? Mas se não, pois não é o texto da oração, mas é a atitude. A atitude é essa, da confiança absoluta. Deus é meu Pai. Claro, é o Pai de Jesus, mas Jesus, ao nos ensinar a oração, ele está dizendo, ele também é o seu Pai. No início, só como Criador, né? Porque fomos criados em imagem e semelhança. Mas a partir da redenção e do batismo, como nós passamos a ser filhos no Filho,
passamos a ser filhos no Filho, e filho com F maiúsculo em Jesus. Se ele é o Pai de Jesus, ele também é o nosso Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo que o Pai nos adotou graças à encarnação de Jesus que veio ao mundo. Então, o amor que Deus Pai tem pelo seu Filho Jesus, ele passa a ter por nós. Graças à paixão, morte e ressurreição. Vou repetir essa parte, porque, nossa, o amor que o Pai tem pelo Filho, Jesus, seu Filho único, unigênito, que é parte da Santíssima Trindade, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que está intimamente unido em natureza, porque tem a mesma natureza divina do Pai. Esse amor do Pai pelo Filho, que é uma pessoa, é o Espírito Santo, ele passa a ter esse amor por nós, no Filho, graças à encarnação. É um amor poderosíssimo. É um amor que o que um pai não faz pelo seu filho. Se os pais na terra fazem todos os sacrifícios que fazem pelos seus filhos, o que não se dirá do Pai por excelência? O Pai. Jesus nos está ensinando a chamar Deus de Pai. E muito especialmente, ele diz que é Pai nosso, não Pai meu. Porque Deus Pai só é meu Pai porque é o Pai de Jesus. Porque Jesus, dando seu sangue, nos quis seus irmãos. Então, ele nos quis seus irmãos, uma família. Uma família. Então, essa atitude de filho é de filhos. Ou seja, eu já considero os outros meus irmãos juntos. Então, não é uma atitude egoísta, ao contrário, é uma atitude generosa, da mesma generosidade com que Cristo, Jesus, quis que nós fôssemos filhos junto com ele. Pai nosso que estais nos céus. Aqui se sublinha a transcendência. Ele é o transcendente, ele está nos céus, mas nem por isso ele deixa de ser o nosso Pai. Ele é o Deus onipotente da eternidade e é nosso Pai. Essa é a atitude que nós buscamos desenvolver cada vez que pronunciamos essa palavra. Eu atuo o meu ato de fé, eu creio, ele está nos céus, mas ele é o Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Segunda, santificado seja o vosso nome. Santificado. Olha, será que nós podemos santificar o nome de Deus? Ele pode ser mais santo porque eu desejo que ele seja santo? Claro que não. Ele já é Deus. Ele é infinito, eterno, imutável. Nós não podemos melhorar em nada Deus, porque Deus é imelhorável, porque ele já é perfeito. Então, o que significa isso, né? De santificado. Que ele seja santo para mim. Que eu o considere como o santo dos santos. Que eu não considere ninguém, nada mais santo do que ele. Porque ele é o Santíssimo. E quando nós falamos do nome de Deus, nós referimos a Deus mesmos. Lembra que eu falei que os judeus não pronunciavam o nome de Deus? Porque para o judeu o nome é muito importante. Pronunciar o nome é ter uma espécie de posse sobre essa pessoa. Você conhece algo sobre ela que você domina. Então, os nomes, sobretudo no Antigo Testamento, eles tinham significados. Se você ler as profecias, pegue os profetas, dê uma olhada aí quando os profetas dão nome para alguém, né? Esse nome significa tal coisa. O próprio nome de Jesus, né? Jesus significa Deus salva. Deus salva. Então, por que deram o nome de Jesus? Porque ele é o Salvador. Ele veio para nos salvar. O outro nome da outra profecia, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Pois é, Deus da eternidade veio ao mundo. Esse é
o Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele é o Jesus Emanuel, ele é o Deus conosco e o Salvador. Então, o nome, ele tem um significado. Então, quando nós dissemos santificado seja o vosso nome, nós nos estamos referindo a Deus. É como se nós estivéssemos dizendo que o Senhor seja santo para mim. Que o Senhor seja santo para mim. Seja o santo dos santos. Podemos traduzir isso também com outras palavras, que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós nessa oração estamos dizendo, santificado seja o vosso nome, nós estamos suplicando, Senhor, eu quero te amar sobre todas as coisas. É a mesma coisa. A mesma coisa. Eu estou suplicando a Deus, eu quero te amar sobre todo, eu quero cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. Santificado seja o vosso nome, significa amar a Deus sobre todas as coisas. Que Deus seja o primeiro no meu coração. Terceiro, venha a nós o vosso reino. Essa expressão nos é muito querida, a nós do Reino Cristo. Venha a nós o vosso reino, é o que nós repetimos frequentemente, né? O que é o reino? O que é o reino? O reino é a própria presença de Deus entre nós. O reino não é um lugar. Os reinos desse mundo, sim, são lugares. Mas no caso do reino de Deus, não. Porque Deus não habita em lugar nenhum. Ele é o seu próprio lugar. Ele é o seu próprio lugar. Então, quando nós vamos para a eternidade, nós entramos em Deus. Entramos em Deus. E um reino, o que é um reino? É um lugar onde o rei reina. Não é isso? O rei reina em um reino. Dá para fazer um trava-línguas aqui, não? O rei reina no seu reino. Repitam? Não, não precisa. É um lugar onde Deus reina. Ou seja, quando nós dissemos, venha a nós o vosso reino, nós estamos pedindo a Deus que venha reinar no nosso coração. Nós estamos pedindo a Ele que reine no nosso coração, ou seja, que Ele habite o nosso coração, que Ele venha até nós. Quando Jesus manda os seus discípulos em missão, os 12 para... Ele disse, e proclamem que o reino de Deus já está entre vós. Inclusive, no início do Evangelho de São Marcos, se eu não me equivoco, e também de São Mateus, a primeira pregação de Jesus é essa. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus já está entre vós. E no Evangelho de São Lucas, São Lucas coloca a primeira pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. Vale a pena eu contar para vocês isso, né? Aí está no capítulo 4, acho, capítulo 5, não me lembro. Se depois vocês puderem dar uma procuradinha aí, me facilitariam a vida. Jesus chega à sinagoga de Nazaré. E então, havia muita expectativa, porque era a primeira vez que ele voltava para Nazaré, já sendo famoso, tendo feito milagres, muitas pregações e tal. Então, todo o povo estava agitado, né? Então, Jesus leu um texto do profeta Isaías. E esse texto era muito especial, porque o texto, ele falava de coisas que quando elas acontecessem, é porque o reino de Deus tinha chegado entre nós, através do seu Messias. Que era, o leão pastará junto com a ovelha, a criança pequena colocará a mão na cova da serpente, não lhe acontecerá nada. Era uma série de sinais, mas também falava sobre as curas, né? Os cegos veem,
os surdos ouvem, os paralíticos andam. Sinais de que o reino já estava entre nós. Então, Jesus, depois de ler esse texto, ele fecha o livro e diz estas palavras: hoje se cumpriram essas escrituras que vocês acabam de escutar. Hoje se cumpriram. Ué, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o reino de Deus já está entre vocês. Aquilo que estava sendo esperado por séculos estava acontecendo ali, diante deles. Essas pessoas não entenderam e achavam que Jesus estava blasfemando. Mas era verdade. Ele é o reino de Deus. Jesus é o reino de Deus. Por quê? Porque ele é Deus. E ele está entre nós. Então, quando nós suplicamos, venha a nós o vosso reino, nós não estamos pedindo que o reino aconteça, porque ele já aconteceu. Deus já se encarnou, já redimiu a humanidade. Só que esse reino precisa vir ao meu coração, porque é aí onde está a liberdade. Eu posso fechar o meu coração e não permitir que Deus entre no meu coração. Eu posso fazer isso. O reino de Deus pode reinar em todos os lugares, menos aqui, se eu não deixo. E é justamente aqui que eu quero que ele venha. É aqui que eu necessito dele. Então, essa é a terceira atitude, a abertura de coração. Senhor, eu quero que você reine no meu coração, expulsa o meu egoísmo, deixa de lado a minha soberba, a minha vaidade, eu não quero. Eu quero que seja você que reine no meu coração. Quando Jesus orava ao Pai, é óbvio que o Pai reinava no seu coração, era o seu maior amor. E os discípulos percebiam essa conexão. Quando Deus reina no coração de alguém, a conexão é perfeita. Quarta petição. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade. Nós estamos pedindo que esse reino se faça uma prática, ou seja, que a minha vontade fique de lado, que seja a tua vontade. Eu não quero mais seguir o meu critério, eu quero seguir o teu critério. Eu quero que você seja a minha medida, inclusive naquelas coisas que eu não consigo entender. Meus queridos, quantas coisas nós não entendemos na igreja? Quantas coisas nós não estamos de acordo? Que talvez nós estudamos e isso está difícil de aceitar, o meu coraçãozinho se rebela, a minha vontade, a minha razão, a minha dúvida. Pois é a nossa razão que está aí, a nossa vontade, não a vontade de Deus. Porque se o nosso coração já estivesse rendido à vontade de Deus, nós aceitaríamos com uma facilidade suprema. Suprema. Né? Por exemplo, a caridade. Que difícil é viver a caridade. Por quê? Porque no nosso coração reina a nossa vontade. Nós temos um montão de caprichos, de gostos e queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Então, Deus ainda não está vivendo no nosso coração, porque está muito viva a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então, essa petição é justamente para que nós tenhamos essa atitude, a atitude de viver a vontade de Deus. Entenda ou não entenda, aceite ou não aceite, seja fácil ou não seja fácil. Eu quero que a vontade de Deus seja a que reine no meu coração. Assim na terra como no céu. No céu, pois já é uma realidade. Então que isso aconteça aqui na terra. Se isso acontece no meu coração, eu também estou desejando que isso aconteça no coração das outras pessoas. Se nós nos damos conta, essas atitudes, se nós conseguimos vivê-las, somos santos.
somos santos. Jesus nos está dando a clave da santidade. E a segunda parte do Pai Nosso é para as coisas que nós precisamos para esta vida. Jesus também é muito realista. Nós somos de carne e osso e nós temos muitas necessidades e muitos problemas que resolver. Então, ele sabe disso. Então, é a segunda parte do Pai Nosso. Então, aí vem a seguinte, que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nós estamos pedindo a Deus que nos dê o necessário para a nossa vida. O que nós precisarmos, Ele nos dará. Peçamos a Ele. Peçamos a Ele. E não se refere exatamente ao pão, né? Então eu começo a pensar no meu pensamento, né? Será que é um baguete? Será que é um sonho? Um pão doce? Né? Ou um pão francês? Não! É claro que Jesus também está pensando na parte da alimentação, mas abrange muito mais do que isso. Tudo necessário para a vida. No capítulo 6 de São Mateus, né, quando Jesus nos convida a pensar nas aves do céu ou nos lírios do campo, né? As aves do céu não semeiam e nem colhem, e no entanto o Pai as alimenta. Pois aí está, é essa a petição, né? E os lírios do campo, né, eles não tecem nem fiam, e não, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como um só deles. Vocês já viram um lírio? Que flor mais bonita! Eu acabo de chegar da floricultura, fui comprar flores aqui para a capela, comprei os lírios. Alguns já estão abertos, maravilhosos, e outros ainda estão fechados, e com os dias eles vão abrindo as 6 pétalas. Dentro tem outros 6 pendões, assim, que carregam, assim como pequenitos favos que tem um pozinho vermelho. Esses são os químicos necessários para que a flor continue se desenvolvendo, apesar de ter sido cortada. Olha que coisa mais maravilhosa. E então, por isso, ela pode abrir e depois aguentar. 1 semana, 2 semanas, foi os lírios da semana passada que eu comprei. Nossa, que espetáculo! E aí Jesus disse, se Deus trata assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada ao fogo, quanto mais vocês, que são sua criatura preferida. Não nos preocupemos das coisas que nós precisamos para viver. Não, a humanidade hoje em dia vive preocupada com um montão de coisas, as contas a pagar, se eu vou conseguir passar ou não vou conseguir passar, se eu vou conseguir aquilo que eu tanto desejo ou isso ou aquilo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós peçamos ao nosso Pai com toda a confiança. E Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos e não necessariamente aquilo que nós queremos. Que pode ser que aquilo que nós queremos não seja o melhor para nós. Deus sabe. Então, essa é a atitude. Eu peço a Deus aquilo que eu preciso. E deixo a Ele o critério de atender ou não. Quanto mais desprendido for o nosso coração, quanto mais nós tenhamos as atitudes da primeira parte do Pai Nosso, que Deus seja santificado o nosso nome, que venha o seu reino, que o reino de Deus já reine no nosso coração e a vontade de Deus esteja no lugar da nossa vontade, quanto mais isso aconteça, mais fácil vai ser que as nossas petições coincidam com aquilo que Deus já quer nos dar. Então nós acabamos pedindo aquilo que Ele já quer nos dar. Ele estava desejoso de dar, estava só esperando que eu pedisse. Eu peço e pum, acontece. E quantas vezes acontece que eu nem terminei de pedir e já recebi. É impressionante. Impressionante. Veja o caso, por exemplo, daquele centurião que mandou seus servos, né, e pedirem que Jesus fosse à sua casa para curar o seu servo, né, que estava doente. Então Jesus disse para eles, né,
eu vou com vocês. E aí o centurião mandou, quando Jesus estava a caminho, mandou outro servo para dizer, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou soldado e eu dou ordens. E se eu digo a um soldado vai, ele vai. Se eu digo a outro vem, vem. E se eu digo ao meu servo faz isso, ele faz. E Jesus disse, nossa, nem em Israel eu vi tanta fé. E então, quando eles voltaram, encontraram o servo curado. E quando aconteceu? Exatamente na hora que Jesus pronunciou essas palavras. Ou seja, basta pronunciar. Quando as vontades estão unidas, acontecem. Depois, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma só petição. Uau! Nós adoramos ser perdoados, mas talvez não gostamos tanto de perdoar. Porque muitas vezes acontece que no fundo do nosso coraçãozinho fica aquela mágoa, aquela lembrança, e cada vez que eu lembro da ofensa recebida, renova aquela raiva, aquela coisa, e aquela pessoa caiu em desgraça diante de mim, né? Hoje em dia está de moda o cancelamento, não? Eu cancelo essa pessoa da minha vida. Já apago ela das minhas redes sociais, bloqueio ela de tudo e não volto a querer vê-la na minha vida. Cancelamento, né? E Jesus nos disse que nós devemos pedir a Deus que perdoe as nossas ofensas da mesma maneira com que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que nós unamos as duas coisas. Então, nessa súplica está incluído o pedido de ajuda. Jesus, me ajuda a que eu possa perdoar dessa maneira. Para que você me perdoe. Para que o Pai me perdoe. É claro que Jesus nunca precisou do perdão. Toda essa segunda parte do Pai Nosso é só para nós. Ele não precisava de nada disso. Ele já vivia isso perfeitamente. Somos nós que temos dificuldades para perdoar. E colocando esse tema, ele coloca o perdão como um tema central da santidade. Nós precisamos perdoar. Porque Deus perdoa. Se nós queremos ter um coração como o de Deus, nós precisamos aprender a perdoar. Né? Você lembra quando nós falamos no nosso primeiro encontro, né, sobre o que era a santidade para nós, né? Uma das coisas que saiu é ser como Deus, ter o coração como Deus. Que Deus faça do nosso coração um coração divino como o seu. Pois se nós queremos ter um coração como Deus, Deus perdoa. Então, nós temos que aprender a perdoar. Pode ser que em ocasiões o perdão seja muito difícil. Aí está a petição. Nós peçamos a Deus essa atitude. Senhor, me ensina a perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ao mesmo tempo, essa petição nos ajuda a ser humildes, a reconhecer os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores e que sem o perdão de Deus nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos do seu perdão. Precisamos. Então, essa petição nos ajuda a ser humildes, a ter essa atitude de humildade, sempre pedir perdão a Deus. Que nunca aconteça com o nosso coração que nós, não, esse pecado que eu cometi é grande demais, nem Deus pode perdoar. Que isso? Você está blasfemando. Parece um grande ato de humildade, mas é um grande ato de soberba. Como que você acha que você pode cometer um pecado maior do que o perdão de Deus? Como que você acha que você é capaz de fazer algo que seja maior do que a capacidade de Deus? Tem que ser muito soberbo para poder pensar uma coisa dessas. Nossa.
Então, que nunca nos passe pela nossa cabeça um pensamento como esse. Nem Deus pode perdoar. Isso que eu fiz é tão horrível que nem Deus pode perdoar. Não existe nada que Deus não possa perdoar. Talvez vocês me poderiam perguntar, já estou vendo aí nos olhos do Gabriel, aí, assim, como? Tem aí no Evangelho o pecado contra o Espírito Santo que não haverá perdão, está escrito. Então, tem um pecado que não se pode perdoar. Qual é esse pecado? Vocês sabem? Pode falar? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos dizer assim, blasfêmia. Sim e não. Porque a blasfêmia enquanto tal, ela sim pode ser perdoada. Mas quando Jesus fala da blasfêmia ao Espírito, o significado disso não é tanto... Vocês sabem o que é uma blasfêmia, né? É um palavrão com o nome de Deus. É insultar Deus com palavrões ou usar palavrões com o nome de Deus no meio. Isso é uma blasfêmia. Mas aqui, quando Jesus fala blasfêmia contra o Espírito Santo, é que a pessoa impenitente, ou seja, aquela que acha que nem Deus pode perdoar o seu pecado. Por que isso não pode ser perdoado? Porque a pessoa não quer. Porque ela não quer ser perdoada. Esse é o único pecado que não pode ser perdoado. É quando a pessoa não quer. Ela insiste em não pedir perdão. Deus não pode perdoar esse pecado, porque Ele respeita a nossa liberdade. Então, de qualquer outro pecado, podemos ser perdoados, por pior que seja o pecado. Não tira a maldade do pecado. Mas não quer dizer que Deus não possa perdoar. Deus perdoa sempre. E por último, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma vez uma professora estava dando aula e perguntou para os alunos, olha, do que vocês têm medo, né? Daí, pois um disse, eu tenho medo de fantasma, né? Eu tenho medo de vampiro, eu tenho medo de assombração, eu tenho medo de ladrão. Daí chega com o Joãozinho, Joãozinho, você tem medo do quê? Eu tenho medo do Malamém. Do quê? Do Malamém. O que é isso, Joãozinho? Eu não sei o que é, mas todo dia lá em casa a gente disse, mas livrai-nos do mal, amém. Então esse bicho deve ser muito ruim. Não é esse o sentido da oração. É livrai-nos do mal. Do mal. E primeiro que não nos deixe cair em tentação. A tentação foi o início da maior catástrofe da humanidade, que foi o pecado original. A tentação que o demônio fez a Eva e que levou a esse pecado tão terrível que hoje e desde sempre a humanidade sofre as consequências disso e que valeu o preço do sangue do Filho de Deus. Então, Deus sabe o poder que uma tentação pode ter com a alma. Mas a tentação, ela também pode trazer um grande benefício para a alma. Por quê? Porque a tentação vencida, ela eleva a alma em santidade. A tentação vencida eleva a alma em santidade. Ou seja, nós só subimos os degraus da santidade vencendo as tentações. Porque as tentações, elas não vão deixar de vir. Então, a nossa oração não é que nós não tenhamos tentações. A oração é, e não nos deixeis cair em tentação. Por quê? Porque Deus se serve da tentação para nos santificar. Se serve da tentação para nos purificar, com tal de que nós superamos a tentação. E Deus nunca vai permitir que nós sejamos tentados acima das nossas forças.
Ah, padre, então por que a gente cai? Porque você acabou cedendo à tentação, mas você tinha forças. Deus te concedeu essas forças. Ah, mas tem umas tentações que se transformam em vícios. Então, a luta contra a tentação é antes de chegar àquele nível incontrolável. Vamos supor uma pessoa que é viciada em bebida. Ela não pode saborear um copo de uísque, porque não vai ser só um. Então, ela vence antes. Ela não pode dizer, não, eu não consegui vencer a tentação. Mas você já está com um copo na mão, pô. Aí você não vai vencer mesmo. Se esse é o seu vício, se a sua tentação foi antes. Ou estar com as pessoas erradas, no lugar errado, no momento errado. E você percebe aquilo, então você escapa. Você escapa, né? As pessoas que têm o vício de falar mal. Mas não dá, cada vez que eu vou no meu cabeleireiro, eu tô lá e já vi, eu já entrei, já critiquei todo mundo, já fofoquei, já falei mal. Tá... Muda de cabeleireiro, pô! Não volta mais lá. Então a tentação se vence antes, não é lá naquele momento você está e já de pá, já saiu, né? Não, foi maior que as minhas forças. Mas a tentação que você deveria vencer foi anterior. Anterior. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O mal supremo é o demônio. O mal, em geral, é a ausência de bem, né? Mas o mal supremo é o demônio. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos livre do mal, porque se Deus não nos restringisse o poder do mal, ele já teria acabado conosco. Porque o demônio é muito mais poderoso do que nós. Muito mais. Só que Deus não permite. Deus não permite. Então, Jesus nos ensina a pedir isso, e isso nos faz mais humildes, reconhecer. Nós, por conta própria, não vamos conseguir. Mas Deus nos vai dar as forças para vencer, inclusive, um inimigo muito mais forte do que nós, que é o demônio. Muito bem, essa é a oração do Pai Nosso. Ficou alguma dúvida sobre essas atitudes, né, que o Pai Nosso nos convida? Tudo beleza? Nem sempre nós vamos conseguir rezar o Pai Nosso lembrando de todas as atitudes, né? Por exemplo, quando nós estamos rezando o terço. A oração do terço é uma oração muito mais meditativa do que vocal. Ela é vocal enquanto se pronuncia, mas lembra que a gente falou que a oração mental ela também pode ser pronunciada? Então a oração do terço ela nos convida a que nós estejamos pensando nos mistérios da vida de Jesus, enquanto estamos pronunciando os Pai Nossos e as Ave Marias. Então, nós não estamos pensando exatamente na letra. Mas é bom, de vez em quando, nós pensarmos na letra do Pai Nosso, justamente para ir pedindo essas atitudes, que nós realmente vivamos essa atitude. E tratar de ir vivendo essas atitudes, inclusive quando nós não rezamos o Pai Nosso. Então, pois tratar de que o nome de Deus seja santificado no meu coração, né? Tratar de que o reino de Deus já esteja presente, tratar de que a vontade de Deus seja suprema na minha vida. Então eu posso pedir em certos momentos, inclusive dialogar com Deus sobre essas atitudes, sobretudo aquelas que eu tenho mais fracas na minha vida. Momentos de angústia, você está precisando de muita coisa, né? E daí você lembra, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu Pai me dará tudo que eu preciso. Para que eu estou me preocupando por essas coisas materiais? Então, você vai e outra vez coloca como petição para que volte a paz e a confiança no seu coração. Beleza? Eu tinha pensado... Gabriel, pode falar. Padre, eu fiquei meditando aqui, a Lua comentou também, e ficou martelando na cabeça sobre
sobre o único pecado que não pode ser perdoado, né? Okay. Que é o contra o Espírito Santo. E aí eu fiquei refletindo, né? Porque Deus, com a sua infinita misericórdia, ao decorrer da vida de cada pessoa, Ele dá a oportunidade dela ter esse arrependimento. Então, assim, na prática, vamos tirando esse fechamento de coração da pessoa. Na prática, esse pecado, no caso, não existiria, porque pensando nesse estado misericordioso de Deus. Ou eu fui muito longe com esse pensamento? Esperamos que seja assim, Gabriel, mas nós não temos certeza. Porque a pessoa pode dizer não também no último momento da sua vida. Pode ser que ela recuse essa graça aí no último momento. Eu tenho essa convicção pessoal de que o inferno está vazio, mas eu não tenho certeza, porque não está revelado isso. Que o inferno existe, existe. E estão aí os anjos caídos, os demônios, seus anjos estão aí. Agora, se tem algum ser humano aí, com certeza, não. De fato, a igreja nunca afirmou isso. A igreja afirma que uma pessoa está com certeza no céu. Isso sim, é a canonização, ou a beatificação. Quando a igreja beatifica alguém, ela está afirmando que essa pessoa com certeza está no céu. É certeza absoluta. Ela está no céu. Então, Santa Teresinha está no céu. São Francisco está no céu. Não tem a menor dúvida. Talvez outras pessoas que não foram canonizadas, nós não podemos afirmar com tanta certeza absoluta. Assim, temos uma certeza de fé, né, que ela esteja aí. Agora, a igreja nunca afirmou de que alguém esteja no inferno. Algum ser humano, eu digo, que não seja os demônios. Nunca. Não existe uma espécie de canonização ao contrário. Tipo, agora vamos afirmar que Hitler está no inferno. Que Stalin está no inferno. Que Ho Chi Minh está no inferno. Não. A igreja nunca fez isso. Nem sequer com Judas. Ah, mas Jesus falou que era melhor ele não ter nascido. Exato. Jesus falou que era melhor ele não ter nascido. Mas não disse que ele está no inferno. Olha, mas o que pode ser pior, né? Não sei, pode ser um purgatório tremendo? O maior de todos? Ou pode ser que melhor não ter nascido, ele ter sido como um aborto, né? Isso que acontece com as crianças abortadas, né? Vão para o céu. Era melhor ele não ter nascido, porque então ele teria ido para o céu sem ter que passar por um purgatório tremendo. Por ter sido o traidor do Filho de Deus. Olha só que coisa, né? Mas Jesus não disse que ele estava no inferno. Ah, mas Judas se suicidou? Sim, mas nós não sabemos se antes de morrer ele teve justamente essa graça que o Gabriel falou aí. De ter um arrependimento, ainda que seja mínimo. Uma mínima confiança. Deus pode servir da mínima confiança para salvar. Pode. Ele é Deus. Repito, depois do purgatório, dessa pessoa vai ser... Uau! Nem digo, né? O purgatório de Hitler, de Stalin, Ho Chi Minh, essa galera aí, ó. Pelo menos igual a tudo que eles fizeram as outras pessoas sofrerem, né? Então, até limpar tudo aquilo, nossa. Então, mas a possibilidade existe, Gabriel. A pessoa pode dizer não. Porque a nossa liberdade é real. Não é uma liberdade fictícia. Do tipo, vamos fazer de conta que você é livre, mas no momento que você for fazer besteira, eu te salvo e acabou. Não. Se a pessoa não quiser, Deus não vai salvá-la. Teria que ser uma dureza de coração muito grande, né? Para recusar.
tão grande amor. Mas existe essa liberdade. Beleza? Maravilha, galera. Então, esses foram os tipos de oração e, sobretudo, a oração do Pai Nosso. No próximo encontro, nós vamos ver os graus da oração. Primeiro forma de oração, depois tipo de oração, agora graus de oração. Pois é que a oração é o tema principal da santidade, a gente precisa aprofundar. E aí a gente vai vendo que a oração é muito mais rica do que simplesmente cumprir um rito. Eu faço oração da manhã, faço oração da noite e tal. Olha, é muito mais do que isso, é muito mais. Os graus de oração nós vamos relacionar com as etapas da vida cristã, né? As vias e as moradas. Vamos relacionar tudo isso, para a gente entender como que o grau de oração vai indicar também a morada que você provavelmente está, ou a etapa de vida que você está passando, etc. E que fica também como um convite, né? Quando a gente vê um caminho de progressão, dá um desejo, né? Nossa, eu quero seguir por esse caminho. Existe uma possibilidade de crescimento e de desenvolvimento da vida espiritual. Então, na próxima vez, vamos falar que os 2 primeiros graus a gente já falou, né? Que é a oração vocal e a oração mental, a gente vai chamar de meditação. Mas depois vem a oração afetiva, a oração de simplicidade, o recolhimento infuso, oração de quietude, oração de união, união estática ou noivado espiritual e união transformativa ou matrimônio espiritual. Aí estão os 9 graus que nós vamos ver no próximo encontro. Maravilha?